das nações. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor meu Deus, quão maravilhoso é o Senhor, Deus. Nós te louvamos porque tu és Deus sobre todas as coisas, ó Pai. Ó Senhor, tu és aquele que reina desde sempre, para sempre, meu Pai. Nós te louvamos pelo teu poder, ó Deus. Te louvamos pela tua soberania em nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor, que é um Deus grandioso, Pai, cuida de pessoas tão pequenas como nós, Senhor Deus. Meu Deus, nós te agradecemos por cada manifestação de tua graça em nossas vidas, Pai. Até mesmo aquelas que nós não percebemos, Senhor Deus, e te pedimos, abre nossos olhos, Senhor Deus, para que nós não consigamos passar, Pai, por nenhuma bênção, Senhor Deus. Que nós não consigamos passar, Pai, por nenhum cuidado teu, sem que nós percebamos e te louvemos por isso, Senhor Deus. Senhor Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pelos nossos erros, Pai.
E te pedimos, Senhor Deus, que apesar de nós, Senhor Deus, apesar de nossas condições, Pai, mas que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor esteja nos ferindo com a Tua palavra, Senhor Deus, porque é só assim que nós podemos ser sarados, ó Pai. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja nos purificando nessa manhã, Pai, nos edificando em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele
cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus, até aqui o Senhor tem se feito presente, Senhor Deus, em nossas vidas, Pai, se feito presente em nosso interior, Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que já vemos recebendo de Ti, Senhor Deus, por cada gota de bênção, Senhor Deus, que o Senhor derrama em nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, nós te pedimos ainda mais, Senhor Deus, que o Senhor continue crescendo a Tua graça em nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor continue, Pai, nos dando o privilégio, Senhor Deus, de vivermos junto a Ti, ó Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja nos tratando, Senhor Deus, nos preparando, Senhor Deus, abrindo nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos a receber de Ti, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos, ó Pai. Que nós venhamos a crescer, Senhor Deus, não só em conhecimento, Pai, mas em graça, Senhor Deus, em verdade, Senhor Deus. Que nós cresçamos em relacionamento contigo, Senhor Deus, em entrega, Pai. Que tudo aquilo que nós aprendemos aqui, Senhor Deus, que seja usado para servirmos aos nossos irmãos, ó Pai. Não acabe em nós mesmos, Senhor Deus, mas que nós passemos toda essa graça que nós recebemos do conhecimento de Ti, Senhor Deus, das Tuas obras, para os nossos próximos, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra aqui é de direito. As classes podem estar se dividindo. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém? Que a graça do Senhor nos conduza nessa manhã. Nós iremos continuar na nossa série de estudos. Semana passada nós falamos sobre anjos, e hoje vamos falar sobre Satanás e os demônios. Muitas vezes nós ou deixamos de falar, não falamos sobre esse assunto. Em outras oportunidades, algumas igrejas falam demais. Mas a verdade é que, se está na Bíblia, nós precisamos estudar, aprender. Nós precisamos buscar no Senhor o que é que nós precisamos entender desses seres, quais são as suas ações. Muitas vezes tributamos a esses seres, ou o ser mal, ou ao próprio Satanás, ações que muitas vezes são decisões nossas, né? Em outras oportunidades, nós estamos assumindo coisas que na verdade é uma ação do mal, e nós estamos achando que é coisa que nós estamos fazendo. Então, eu já falei aqui outras vezes, e eu acho que vale a pena falar, nós temos uma dívida grande com o estudo da palavra. Enorme. Muitas vezes nós até a lemos, tiramos
alguns minutos do dia para ler um pequeno texto. Mas após essa leitura, nós não fazemos uma coisa básica, que é permitir que esse texto entre em nossa vida e produza algum tipo de fruto. Pegar aquele texto e dizer o seguinte: o que é que esse texto pode me ajudar nesse dia de hoje? As pessoas que têm mais dificuldade de ler textos grandes, né, livros mais complexos, que necessitam de uma dedicação maior e talvez até de um auxílio de um outro livro, de alguns dicionários, de concordância, eu sugiro que você leia os livros pequenos, as cartas de Paulo pequena, uma carta que você começa e meia hora depois você terminou a leitura. Talvez seja mais fácil de compreensão. Mas não deixe de ler, não deixe de estudar. O magistério da palavra é um magistério importantíssimo para a igreja. Importantíssimo para a igreja. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 12, no verso de número 9. O nosso conselheiro nessa manhã vai continuar sendo o mesmo conselheiro da semana passada, o Wayne Gruden. Ele traz um estudo bem grande, bem complexo sobre anjos e demônios. E a gente, pela graça de Deus, vai usar como nosso conselheiro nesses dois estudos. O verso 9 diz assim, do capítulo 12 de Apocalipse: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Senhor, dá-nos o teu Espírito nesse momento, Senhor. Dá-nos conhecimento. Traz a nós, Senhor, entendimento. É um assunto que talvez seja tão pouco falado, mas tão presente em nossas vidas. Enfrentamos tentações diárias, privações, ciladas. Enfrentamos, Senhor, muitas coisas que diante de nós é colocado pelo nosso inimigo. Mas também enfrentamos situações difíceis por conta de nossa teimosia, desobediência, falta de sabedoria. Muitas vezes porque nós queremos acrescentar aquilo que já foi escrito, dito, que está feito, está consumado. Muitas vezes por não querer aceitar como a tua palavra é de fato, Senhor. Trata do nosso coração nesse momento. Trata de nossas mentes. Trata de nossos pensamentos. Trata de nossa vontade, de nosso querer. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos o Teu povo, Senhor, e nós carecemos exclusivamente do Senhor. Se o Senhor sair de nossa vida, ainda que seja um único minuto, será o tempo de nossa destruição absoluta. Nós reconhecemos o Teu senhorio, nós reconhecemos o Teu poder, nós reconhecemos que tudo, absolutamente tudo está no controle das Tuas mãos. Ah, Jesus, Filho amado, nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito a compreender, a entender e, sobretudo, Senhor, aceitar os ensinamentos da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Wayne Gruden assim os define: demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje, continuamente, praticam o mal no mundo.
Ou seja, não há nenhuma bondade nos demônios. Não há nenhum tipo de ação que seja boa no nosso inimigo. Então, diferente de nós, que muitas vezes, apesar de estarmos fora do caminho do Senhor, estarmos longe do Senhor, não estar obedecendo, de não servir ao Senhor, de nunca ter entrado numa igreja evangélica, ter nesse tipo de gente coisas boas, e semana passada o pastor citou isso no domingo à noite, a definimos como graça em comum, ou graça comum, ou graça que está em todos os seres humanos, que essa graça está para que mantenha a mínima ordem possível no mundo. Os inimigos de nossa alma não existe isso. Só existe maldade. A palavra do Senhor diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então não há nada no nosso inimigo que seja possível encontrarmos algum tipo de virtude, de coisa boa. Ou seja, todas as vezes que nós estivermos diante de um problema, e que esse problema tenha cunho espiritual, ou seja, muitas vezes nós precisamos olhar além do que estamos vendo. Quantas vezes, uma pessoa nos disse tantas coisas que a gente fala assim, mas essa pessoa está me dizendo isso? Será que isso veio dessa pessoa? E muitas vezes nós não temos o cuidado de olhar além disso. De onde está vindo? De onde está vindo essas palavras? Muitas palavras que são proferidas a nós são direcionadas diretamente do inferno. Quantas vezes, nós ouvimos uma frase na manhã de um dia normal, e todo o resto do dia nós passamos mal por conta daquela frase. Mexe conosco, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa decisão após ali. Muitas vezes nós perdemos a noção de fazer a coisa correta, porque aquilo que era incorreto aconteceu, e aí também eu passo a agir de uma forma incorreta com as pessoas. Ríspido, grosso. Ou seja, eu não posso esquecer que o inimigo de nossas almas veio matar, roubar e destruir em todo o tempo. E quanto à origem do inimigo, que é uma coisa que cria inquietude em nosso coração. Se Deus é bom e criou todas as coisas, então Ele também criou o mal. Ele criou todas as coisas. Quanto à origem, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. Gênesis 1, o verso de número 31. Mas em algum momento, entre os eventos de Gênesis 1, 31 e Gênesis 3, 1, pode ter havido uma rebelião angelical, na qual muitos desses seres criados por Deus se rebelaram contra o próprio Senhor. Ou seja, todas as vezes que falamos sobre esse assunto, cria algumas dificuldades, e é normal, porque nunca houve. Desde o século IV, século III, sempre há, né? Sobre a questão do arbítrio. E para que a gente entenda a questão do livre ou não livre arbítrio, e eu quero falar isso aqui porque esses seres tinham arbítrio, a ponto de escolher, eles escolheram o mal. Adão e Eva podiam escolher o não querer o mal, mas escolheram o mal, porque eles arbitravam. E a palavra arbítrio aqui, outro dia conversando com a professora Tâmara, ela não pode ser traduzida tão somente no nosso dicionário português. Porque o arbítrio dentro da linguagem teológica é você arbitrar de acordo com o que Deus faz. É você escolher aquilo que Deus escolheria.
Então não seria apenas o desejo de escolha. Várias coisas civis nós escolhemos. Várias coisas. Com quem nos casamos, a roupa que vestimos, a profissão que nós escolhemos. Nós escolhemos isso. Mas a questão do arbítrio é se eu escolho o bem ou o mal. Ou seja, nós sempre estamos lutando para escolher o bem e o mal. E o que é que faz a gente escolher o bem? Quando Cristo está regendo nossa vida. Porque muitas vezes o bem é difícil de ser escolhido. Porque quando o bem tem uma prerrogativa que me faz escolher isso, que me traz tranquilidade, que me traz consolo, que é alguém que eu amo, que é alguém que eu gosto, é alegre e é bom fazer o que isso está sugerindo. Porém, quando o bem que eu preciso fazer é contra a minha vontade, diz não ao meu querer, diz não às minhas forças interiores, eu começo a ter dificuldade de escolher aquilo que eu preciso escolher. Por exemplo, vamos para os exemplos. Quando alguém me faz o mal, quando alguém levanta um falso testemunho contra mim, quando alguém levanta uma calúnia, quando alguém diz que eu fiz algo que eu não fiz, e a palavra de Deus diz que eu tenho de perdoá-los, eu começo a ter dificuldade agora com as questões que eu preciso tomar as decisões. Porque quando eu preciso perdoar alguém que eu quero estar próximo, eu estou em dificuldade com a irmã Elane, mas eu a amo, eu quero estar próximo dela. Há uma predisposição de perdão, porque eu quero estar próximo. Mas quando eu preciso perdoar as pessoas que eu quero estar distante, que não me faz bem, que muitas vezes incomoda, talvez pela sua forma de viver, talvez pela sua forma de agir. E eu enxergo isso muito na vida dos profetas do Velho Testamento. Como era difícil andar perto de um profeta. Como os profetas sofriam. Porque eles tinham uma palavra de denúncia a todo um sistema político-religioso. E nós não gostamos desse tipo de confronto. Nós temos dificuldade com isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E no início disso, eu queria pedir a 2 irmãos que abrissem as suas Bíblias, o primeiro irmão em 2 Pedro 2,4. E o segundo irmão em Judas 1, verso 6. Quem encontrar, me ajude para que a gente possa avançar. 2 Pedro 2,4. E o outro texto, Judas, que tem apenas um capítulo, no verso de número 6. Deixa eu acompanhar aqui. Judas, é porque está se referindo ao mesmo contexto. Judas 1, o verso de número 6. Amém. Aos anjos que não guardaram o seu estado original. Deus os fez como seres para abençoar. Deus os fez com a capacidade que Adão também tinha. Que Adão poderia escolher não desobedecer. E é interessante notar que Deus tem tanto cuidado quando Ele cria essas questões mais sistemáticas, pastor, para não dar margem para que a gente interprete de forma diferente. Os dois, tanto Adão quanto Eva, tiveram a oportunidade de dizer não. Não foi um pecado que atingiu o outro, mas os dois escolheram a desobediência.
em vez da obediência. E assim também, quando o Senhor os julga, julga também de uma forma separada. Quando chama a mulher que diz que a ela multiplicaria suas dores de parto, chama o homem e diz assim: olha, de hoje em diante tu viverás do suor do teu rosto. Ou seja, todos esses assuntos, que muitas vezes são mais difíceis de ser entendidos, nós precisamos compreender que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, cuidou dos mínimos detalhes para que a gente possa, pelo menos as coisas que são razoáveis, a gente vai ver um pouco na frente, que existem coisas que não são reveladas a nós. Existem coisas que não, para nossa mente pequena, nossa mente que ainda está neste mundo pecaminoso, não temos a compreensão do tamanho, de como será, de como é. Na saída de semana passada, tive uma conversa com o irmão Noel ali fora, aquelas conversas que a gente tem depois da EBD, que é 1 milhão de perguntas que surgem. A nossa cabeça é assim. Mas no dia que nosso corpo for transformado num corpo de glória, nós receberemos aquilo que nós não temos hoje, que é a compreensão de todas as coisas. A compreensão de tudo. E quanto a Satanás? Eu quero dizer para os irmãos que as imagens que estão sendo projetadas são imagens puramente ilustrativas. Tanto é que eu procurei não trazer nenhuma imagem que tivesse rosto, nenhuma imagem que tivesse nada muito claro, porque nós não temos nenhuma clareza nesse sentido. Então são imagens puramente ilustrativas. Quanto a Satanás, o nome Satanás referente ao chefe dos demônios, significa adversário. Ele também é chamado de diabo, em Mateus 4, verso 1. Serpente, em Gênesis 3, 1. Belzebu, em Mateus 10, no verso 25. Príncipe desse mundo, em João 12, verso 31. Príncipe da potestade do ar, em Efésios 2, 2. E maligno, em Mateus 13, o verso de número 9. Ou seja, o inimigo de nossas almas aparece em diversas passagens bíblicas, com nomes diferentes, mas que está se referindo ao inimigo, a Satanás, ao líder dos demônios. E é interessante notar que muitas vezes, como nós gostamos disso, todos nós gostamos, nós queremos criar uma hierarquia, inclusive deles. Nas religiões que eles chamam de matrizes africanas, ou dentro do candomblé, alguns estudiosos escreveram esses livros, e dentro desses livros tem uma hierarquia que eles criaram. E muitas vezes, cristãos querem usar essa hierarquia para trazer qualquer tipo de pedagogia para a igreja, quando a Bíblia não sugere que assim seja feito. Nós não precisamos saber disso. Nós sabemos que Satanás e seus anjos vieram para matar, roubar e destruir. E nós servimos a Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando estamos completamente cheios de Deus, nós o conhecemos, nós o estudamos para que possamos melhor combatê-lo. E no final desse estudo, nós vamos ver como devemos combater o diabo. Muitas vezes, muitas pessoas, em algumas ocasiões, passam a ter medo de um ser que já está debaixo dos pés do nosso Salvador. E o que é que faz muitas vezes nós temos medo de Satanás e os seus anjos? A forma que nós estamos vivendo. Porque se eu vivo uma vida de obediência a Deus, a obediência a Deus é uma das formas de eu vencer Satanás. Se eu estou excluindo o amor do mundo dentro de mim e me enchendo do amor de Deus, eu estou tirando as coisas e as práticas que esse mundo quer que eu faça. E as práticas desse mundo, e o mundo aqui não é cosmo, mas é aioni, é a geração, é esse momento, é o tempo, indica e faz com que eu faça coisas que não agradem a Deus, que eu seja regido por Ele. Tanto homem quanto mulheres, todos os dias
são desafiados a dizer não às práticas desse mundo. E são coisas simples, irmã Marlene. São coisas que muitas vezes é na nossa vestimenta, no nosso falar, no nosso olhar, na nossa forma de tratar, de como estamos olhando o mundo. E olhar o mundo hoje é bem diferente de como os nossos antepassados olhavam o mundo. Porque hoje nós olhamos as redes sociais, que é um retrato do mundo. Até uma informação, pastor, nos séculos primeiros, chegar a uma outra cidade, aquilo demorava meses ou talvez anos. Hoje um acontecimento lá do outro lado do mundo, segundos depois, já está na nossa tela de celular. Tanto é que nós somos tão dependentes disso hoje, e não tem só coisa ruim, tem coisa boa também, que nós não conseguimos ficar um único dia sem o nosso aparelho de celular. Faz falta. Passou a ser inserido na nossa forma de viver. Porém, o inimigo de nossas almas, Satanás, também está usando esse tipo de aparelho para atingir a nossa vida. Quer ver uma coisa? Você gosta de comprar. Tudo que você pesquisa, as suas redes sociais se encarregam de mostrar para você. Se você pesquisou lá, eu quero comprar um fogão. Toda vez que você entra, aparece na sua rede social, ali, a sugestão de fogão para você comprar. Eu estou falando de fogão, não tem problema nenhum. Agora pense de quem está usando o celular para usar como ferramenta de destruição para a sua vida. Toda vez que ele usar o celular, ele vai receber uma oferta daquilo que não produz vida. Ele vai receber uma oferta daquilo que não produz santificação para a vida dele. De onde saiu o pecado? Saiu de Deus? Não. O pecado nasceu de Satanás. A desobediência do anjo no céu, que o expulsou das cidades celestiais, veio à terra, entrou em um animal, usou o animal, persuadiu a Eva e Adão, e a partir daí começa a desobediência, ou o pecado, ou errar o alvo, ou fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Satanás pecou antes de qualquer ser humano, isto é evidente, uma vez que ele, na forma de serpente, tentou a Eva. Gênesis 3:1, de 1 a 6, 2 de Coríntios 11, verso 3. O Novo Testamento informa que ele foi homicida desde o princípio e pai da mentira. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para vocês uma coisa que é comum em nossos dias. Mentira é mentira. Não existe mentira maior ou menor. Quantas e quantas vezes a gente prova e vê coisas simples. Você vai dormir depois do almoço e aí fala para o seu filho: olha, se alguém chegar me chamando e fala que eu não estou aqui em casa não. Não, se alguém chegar me chamando, fala que é meu pai, que eu estou descansando. Que pecado há em dizer que você está descansando? Ou seja, uma coisa que é legítimo e pode ser verdadeiro se transforma em uma mentira. E todas as vezes que nós estamos mentindo, nós estamos agradando ao nosso inimigo, porque ele é o pai da mentira. Esses aparelhos que nós usamos todos os dias, não é porque eu estou distante da pessoa, não estou trocando olhares, que eu tenho o direito de escrever na rede social o que eu quiser. Eu aprendi isso lá no trabalho. Muitas vezes eu errei, inúmeras vezes. Mas hoje quando uma pessoa pergunta assim para mim, vou usar a irmã Leia: Josman, tu fez meus adesivos? Está até feito, desde naquele dia, viu? Esqueci de te avisar. E aí respondi assim:
Não, estou fazendo. Mas eu nem peguei o adesivo para fazer. E por que eu estou fazendo? É muito fácil eu julgar uma mentira quando ela é denunciada por outro. Mas nós precisamos e temos o Espírito Santo de Deus de receber a denúncia do próprio Espírito Santo de Deus. Não, irmã Léa, eu não fiz isso não, mas eu vou fazer. Eu me passei, eu esqueci. Ou seja, nós somos filhos de Deus em tempo integral. Nós não entramos e saímos, somos e deixamos de ser. Nós somos. Como é que o texto sagrado diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Observe, se eu estou mentindo em momentos periódicos, porque eu fui forçado a mentir. Tem irmãos que gostam tanto de mentir, que usa textos que a Bíblia refere-se sobre a mentira. Pode dizer, não, mas aquele também mentiu. Mas a Bíblia está fazendo uma narrativa do que aconteceu. E muitas vezes a narrativa não é dizendo o que é correto, mas é o que aconteceu. Quando a Bíblia refere-se ao pecado de Davi, refere-se que ele está certo? Não, refere-se como uma narrativa de uma coisa que aconteceu que não pode acontecer. Quando a Bíblia refere-se ao pecado de Davi, a Bíblia, no pecado de Davi, refere-se a uma série de coisas que produzem o pecado em nossa vida. O rei de Israel, que naquela época não tinha essa objeção, que já tinha várias mulheres, que poderia casar com a mulher que ele quisesse, que poderia fazer uma eleição dentro do seu reino, escolher dezenas de centenas de mulheres, e dentro dessas mulheres ele casar com a qual ele quisesse. Ele foi escolher a mulher do seu general. Ele quis o que não poderia ser dele. E a partir daí ele começa a cometer uma série de pecados. A partir do momento que ele sobe no terraço do seu palácio e começa a observar aquela mulher, a partir dali é uma avalanche de coisa errada. Muitos pecados surgiram a partir dali. Então, muitas vezes, o pai da mentira, Satanás, ele nos induz a fazer uma única mentira. E para que essa mentira seja mantida, pelo menos escondida, eu cometo N pecados. Uma série deles. Muitos pecados. Que prejudicam a minha vida ou as nossas vidas de uma forma devastadora. Na lâmina que vai ser projetada agora, a origem de Satanás. Antes da queda, o nome dele era Lúcifer, estrela da manhã. Ou em uma outra versão aparece estrela do dia. Né? Isaías 14, no verso de número 12. Perfeito eras nos teus caminhos. Ou seja, Deus o faz, olha que coisa, Deus o faz perfeito. Só que esse ser perfeito, e todo ser perfeito, arbitra. E esse ser perfeito, arbitrou, escolheu, decidiu, se rebelou, quis ser como seu Criador, não aceitou ser criatura, disse para o Criador, eu quero o teu lugar. Por isso que nós somos seres imperfeitos. Por isso que em Cristo nós nos tornamos seres perfeitos na justiça dele. Ou seja, quando o Senhor hoje olha para Gel, para irmão José Acácio, ele não vê mais as coisas as quais nós praticávamos, porque o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que lava toda iniquidade e injustiça, passou por nossa vida. Nós somos justificados não mais no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós. E qual é a prerrogativa que isso seja constante em nossa vida? Está sempre com Cristo. Cristo pagou o preço. Cristo se fez pecado por nós. Cristo venceu o diabo. Cristo venceu a tentação. Cristo venceu toda e qualquer dificuldade que nós deveríamos vencer. E na linguagem jurídica, isso é muito mais forte, porque um juiz, e quem é o juiz aqui?
o Deus Todo-Poderoso, não poderia justificar pessoas pecadoras miseráveis sem com que tivesse o ato de justiça. O que é que irmã Leia fez? Não, irmã Leia fez, mas não é suficiente para que ela seja justa. Então ela é uma pessoa injusta. Como alguém injusta pode ser declarada justa se nada fez? Porque alguém fez por ela. Jesus pagou o preço. E além de pagar o preço, irmã Leia disse assim, eu venho te buscar. Eu venho buscar a igreja. Eu venho buscar o meu povo. E quem é o meu povo? Aqueles que permanecem fiéis até a morte. Aqueles que não negociam sua fé. Aqueles que passam por lutas e provações. Jesus não prometeu vida abundante no sentido de não ter problemas aqui na terra. Nós teremos problemas aqui na terra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí o verso termina de uma forma brilhante. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então no início, quando o Senhor o cria, antes da queda, ele era um ser perfeito. Ele foi criado por Deus no dia em que foste criado. Ezequiel 28:13. Ele foi criado por Deus. Ele era um querubim ungido para proteger. O livro de Ezequiel faz uma transcrição de como isso tudo e como foi que o Senhor desenvolveu, o Todo-Poderoso, a criação de todas as coisas. Vocês já perceberam? Eu acho que isso, todos vocês que estão aqui, já puderam observar isso. Alguém que veio perdido, literalmente perdido do mundo lá, sujo, o pecado estragou, abandonou, acabou sua vida, vem para a igreja. Aí Deus orna ele. A pessoa muda o semblante, a pessoa muda a forma de viver, a pessoa muda os hábitos, as pessoas mudam completamente. E aí essa mesma pessoa que já estava mudada, desliza, escorrega e volta para o mundo. Parece que um pincel de sujeira, e a sujeira aqui não é só sujeira no sentido humano, mas a sujeira espiritual cai sobre aquela pessoa, a pessoa perde brilho, perde alegria, perde a forma de viver, porque nós só temos isso em Cristo. As pessoas que não têm Cristo, por isso que vai uma festa atrás de outra, por isso que quer uma balada após a outra, que quer uma noite de álcool após a outra, que quer droga após a outra, porque eles não têm felicidade, eles precisam de algo que seja o seu combustível. E vive de uma forma incansada, atrás de prazeres momentâneos. Para o mundo, sentar num banco de igreja e escutar uma pessoa falar é loucura. Mas é alegria para eles ir para um show, se embriagar, sair de lá arrastado. Muitas vezes não sabe nem o que fez. Mas precisa daqui a alguns dias uma outra balada daquela para satisfazer a sua alma. O seu espírito podre. O seu espírito viciado em coisas que não agradam a Deus. Sua queda. Isaías 14, do verso 13 ao verso 15. Eu quero ler esse texto. Os irmãos abram comigo. Tu dizias no teu coração, eu subi ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. A queda de Satanás foi fruto da sua própria escolha, porque ele escolhia o bem e o mal. Ele se tornou um ser orgulhoso. Meus irmãos, Josmã, todos que estamos aqui, nós precisamos ter cuidado com o orgulho.
O orgulho muitas vezes nos distancia das bênçãos mais sublimes que o Senhor pode nos dar. O orgulho muitas vezes traz um presente embalado até com uma embalagem bonita, mas que produz morte. Ele quis ser semelhante a Deus. Olha, muitas vezes, não com essa intenção, não com essa ideia, mas as nossas escolhas tiram a soberania de Deus do lugar que deveria estar em nossa vida. Você quer ver uma coisa? Nas nossas orações, como nós oramos? Será que nós sempre terminamos assim, Senhor, faça a tua vontade? Ou nós apresentamos sempre qual é o plano que nós queremos? Você pode apresentar. Você deve até apresentar. Mas você não pode esquecer de dizer, Senhor, faça a tua vontade. O que nós encontramos em homens que viveram plenamente o Evangelho era essa frase constantemente. Senhor, eu quero fazer isso, mas o mais importante é que tu faça o que tu queres em minha vida. Nós não podemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, está no controle de todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Até as coisas que nós não entendemos. Até um Covid que está aí, que nós não sabemos, que nós não temos dimensão do que é ainda. Que as pessoas todos os dias dizem, e daí a pouco volta atrás daquilo que eles dizem, e dizem outra coisa, e nós ficamos como se fosse uma peteca. Ainda assim, por mais difícil que seja, Deus está no controle, inclusive, desse caos. O povo de Deus, meus irmãos, sempre viveu sob ataque. Sempre. Quando Salomão assume o reino de Israel, o texto relata que ele conseguiu fazer o que nenhum outro rei fez. Um reino próspero, irmão Noel. Diz que chegou tantas coisas, irmão Noel, foi tanta oferta, que mandou parar de chegar a oferta. Um rei, pastor Júnior, que tinha tudo para terminar bem. Tudo. Diz que os reinos que em torno de Israel estavam, que sempre foram inimigos, se prostraram ao reinado daquele rei. Mas o importante não é como nós começamos, é como nós iremos terminar. E da vida, fazer como um colega meu faz, da vida do meio em diante, da vida adulta em diante, aquele rei começa a fazer coisas que não agradam a Deus. E quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, nós agradamos ao inimigo. E Deus não tem acordo com desobediência. E o final da vida daquele rei, o rei Salomão, é um final que tudo que ele vê vaidade. O Senhor toma das suas mãos aquele reino que era uníssono e parte o reino. Divide os reinos. Só fica um por causa da promessa que daquela tribo nasceria o filho, nas mãos dele. Todas as outras se dividem. As outras tribos se partem e cada um vai seguir sua própria instrução. Nós precisamos ter um cuidado muito grande. Muitas vezes tem gente querendo ver diabo de chifre, diabo falando alto, o inimigo falando com a voz áspera. E o que está acontecendo muitas vezes é que está vindo apenas como uma forma, um jeito, um conceito e talvez até um conselho. Eu não gosto de intitular nada como sendo algo que a Bíblia diz, mas muitas vezes os reinos
a política, o judiciário, o mundo, as filosofias, estão entranhadas, estão cheias, estão abarrotadas de coisas do inimigo. Muitas vezes. O nosso exercício de cidadania, o nosso voto, muitas vezes estão aprovando toda essa podridão que está aí fora. Observe que eu não excluí ninguém, o nosso. A pior coisa que tem, a pior, é eu e você votar porque eu estou votando, porque eu devo favor. Crente precisa votar porque ele entende que a pessoa que ele está votando é o menos pior. Porque aqui na terra não vai ter bom, aqui na terra vai ter o menos pior. Exercer sua cidadania dessa forma. E por fim, sobre a queda, Deus o destituiu da sua posição. Lembrem-se. E aqui eu quero fazer um paralelo. Existia uma posição elevada para Satanás no céu. Tem muita gente achando que a posição elevada aqui na terra é uma aprovação de Deus, quando na verdade, muitas vezes Deus o eleva aqui na terra como julgamento. Não sei se vocês observam isso. Os Emirados Árabes, Dubai, toda parte, eles construíram uma metrópole no deserto. Eles são os detentores de muita riqueza. Mas ele não serve a Deus. E tem muita gente achando que a prosperidade nessa terra é uma aprovação de Deus. Israel pensava assim também. E muitas vezes o Senhor o cobrou, e cobrou severamente por conta da sua desobediência. Lembre-se de uma coisa, irmãos, o Senhor não nos cobra antes de nos avisar. O Senhor não nos pede conta antes que seja apresentado a nós o que é que Ele quer. Tenha cuidado. Precisamos ter cuidado. O tempo que estamos vivendo é um tempo bem difícil, mas o Senhor está nos avisando. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos alertando. O Senhor está com um megafone chamando a igreja a uma responsabilidade. Todos nós. Olha o que é que diz a próxima lâmina. Satanás e os demônios são opositores da obra de Deus. Nunca pense que uma obra de Deus será um parque de diversões. Nunca é. Em toda a Escritura fica claro que Satanás se opõe a tudo que Deus faz e seu intento principal é destruir a criação. Ele levou Eva a pecar, Gênesis 3, de 1 a 6, bem como tentou Jesus a fim de que este falhasse em sua obra, Mateus 4, do verso 1 até o verso 11, que é a tentação clássica de Jesus. Ou seja, vamos evangelizar. Ei, que festa! Não é assim. Vamos para o culto de oração. E aí, 4 horas da tarde, tudo que eu tinha de fazer já está pronto. E aí, quando é 5h30, agora eu já estou sentado no sofá. Não, não é assim. Não é assim. O inimigo de nossas almas, ele é um opositor à obra do Evangelho. Tudo que ele puder fazer, inclusive botar gente para chegar lá na nossa casa na hora de ir para a igreja, ele vai fazer. Precisamos ter cuidado. Não podemos perder o olhar. E o olhar aqui não é o olhar carnal.
mas é o olhar espiritual das coisas. Minha mãe é a mulher mais igrejeira que eu já conheci. Minha mãe ama igreja, mas ama igreja no sentido literal, tá? Não é igreja só, ama igreja. É a primeira que chega no culto, sabe? Ama igreja. Vai para um encontro de casais sozinha. Tudo que fazia a gente passar vergonha, ela fazia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Podia chegar quem fosse lá em casa. Ô, minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou indo para a casa do meu Senhor. Se a irmã quiser vir depois do culto, a irmã pode vir. Agora, eu preciso ir. Uma forma mais natural do mundo. E muitas vezes nós, sim, que devemos ser educados, claro que sim. Mas nós não podemos esquecer de estender os nossos olhos além do que é natural. Muitas vezes entramos em um culto já preocupado que 11 horas eu tenho de sair. É 1h30. Descansa. Descansa porque o teu Deus não dorme. Descansa. Muitas vezes entramos no culto já preocupado porque às 11h45 eu tenho de estar em tal lugar. Tudo bem, mas descansa no tempo que você está aqui. Permita que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer, que não é alguém que está falando que fará, mas é o Espírito dele que fará em você. Descansa. Essa semana eu vi uma postagem do André Mendonça, o primeiro-ministro declaradamente evangélico ou protestante da história do Brasil. Ele mesmo postou a foto no Instagram dele, ele com os braços erguidos, no culto que ele fez antes do dia de posse, na Igreja Assembleia de Deus, lá em Brasília, onde foi uma data marcante, sim, para o Brasil. Ele com os braços estendidos, ele botou assim: pela primeira vez, um ministro do STF adora a Deus num culto público. Ele com os braços erguidos, e essa música está cantando. Ele diz, no próprio culto, na palavra dele, que muitas noites de angústia que antecedeu, que foi quase 4 meses, eu acho que foi isso, parece, ou 4 meses, não lembro, foi uma data assim bem extensiva, um monte de meses aí, era a música que ele escutava nas madrugadas. Nosso Deus não dorme, não descansa, Ele é o descanso, Ele é a nossa força, é Ele que nos sustenta, é Ele que ouve, é Ele que limpa as nossas lágrimas, é Ele que alimenta a nossa alma, é Ele que é o combustível para nós, é Ele que te dá força. Aleluia. Suas táticas são a mentira. Observe, a mentira, o engano, o homicídio, e todo ato que leva uma pessoa a se afastar de Deus. É isso que é a tática de Satanás. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. O pastor Júnior sabe disso, eu conversei com ele. Os últimos 2 anos eu vim muito pouco na igreja. Por uma série de coisas. Não estava afastado, muito longe de faltar comunhão com Deus. Mas foi um dos tempos mais difíceis que eu e Elma que nós vivemos. Porque nada substitui a igreja. Nada substitui a comunhão dos santos. Nada substitui o olhar dos irmãos. Nada substitui o cheiro de gente. Nada. Eu não fiz mais coisas erradas nesse tempo, nem menos coisas. Nada disso. Eu só apenas não vim para a igreja como eu deveria vir. Uma série de coisas. E uma das coisas principais é legítima. Eu vou dizer para vocês aqui. Foram 2 anos que nós mais trabalhamos. Então era legítimo. Estou trabalhando, preciso trabalhar, preciso entregar o que tenho. O problema, irmãos, é que foi com a igreja que o Senhor fez o pacto dele. A igreja. Vocês são a igreja. Espalhado nessa face da terra, em todas as denominações, tem uma igreja chamada a Igreja do Senhor. Que nós não sabemos quem é. Por isso que o evangélico prega a qualquer pessoa. Ele não pega um caderno e fica numerando as pessoas que se entregam a Cristo, não. Porque isso é o papel que o Espírito Santo de Deus fará. Apenas prega, apenas fala, apenas exerce seu papel de missionário, sem parar um dia sequer. Então lembre-se, mentira, engano, homicídio,
Isso tem levado uma série de pessoas a ter uma vida medíocre. E a palavra medíocre aqui é medíocre mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A grande maioria das pessoas que aqui estão nessa manhã tem uma vida melhor do que os reis e as rainhas do século XVI. Vocês sabiam disso? A grande maioria das pessoas que aqui estão tem uma vida melhor. Olha que nós falamos que passamos por dificuldades do que os reis e rainhas do século XV e XVI. E ainda assim nós somos um poço, irmão Agenor, de reclamação. Todo dia nós temos uma coisa a reclamar. Sabe o que é que a reclamação produz no nosso coração? Insatisfação. Sabe o que é que a insatisfação cria em nosso coração? Distância de contentamento. Sabe o que é que a distância de contentamento cria em nosso coração? Tristeza profunda. Tristeza profunda é um dos pré-requisitos da doença que tem matado muita gente, a depressão. Igreja, alegra-te no teu Criador, porque Ele já fez o que tinha de ser feito. Você só precisa esperar, aguardar, porque Satanás e seus anjos não prevalecerão contra a tua vida. Porque o Senhor já venceu. Ele é um vencido. Olha o que a lâmina próxima diz. Os demônios usam de todas as armas para cegar as pessoas. 2 de Coríntios 4, verso 4. E aprisioná-las de forma que não se aproximem de Deus. Eles usam a tentação, a dúvida, a culpa, o medo, a confusão, a inveja, o orgulho, a calúnia e outros métodos para atrapalhar o testemunho cristão e sua relevância. Não existe santidade sem testemunho. O Charles Spurgeon diz que o lado visível de um salvo é a santidade. Se nós somos o povo de Deus, nós temos a obrigação de buscar santidade. Obrigação. E não podemos esquecer sobre a tradução literal do nome santo, que vem da palavra kadosh, que quer dizer separados. Quem são os demônios? São seres infernais, sem corpos e controlados por Satanás. Eles existem. Existe uma classe de irmãos nossos que acha que o demônio não existe. Eles existem sim. A Bíblia diz que eles existem. Segundo, procura possuir corpos. Eles não têm, mas procura possuir os corpos. É interessante, eu vou citar aqui um texto bem complexo, que é o texto do nosso irmão Pedro. Quando ele nega Jesus. E naquele negar a Jesus, o Senhor diz uma das coisas mais difíceis: apartai-vos de mim. Naquele momento, Pedro fez o que não deveria fazer. Pedro foi usado e possuído. Na mesma hora. Então, cuidado. Lembra que eu enfatizei bastante a mentira aqui? A mentira é uma das portas terríveis para que a gente faça o que o inimigo quer que façamos. São em grandes números e reais. Os textos estão tudo na frente aí. Eu não tenho tempo para ler todos eles, eu estou tentando, que eu preciso terminar hoje. Essa lição aqui, pastor, ela conta como uma, a da semana passada, mas são duas. Então é uma semana a mais. Não são anjos, são demônios. Vocês já viram que muitas conjecturas é feitas sobre o anjo do bem e o anjo do mal, e coloca os demônios como o anjo do mal? Anjos são anjos, demônios são demônios. Eles eram anjos.
Eles deixaram de ser anjos quando eles foram expulsos do céu. Passaram a ser demônio. A origem do demônio é um mistério. E aqui eu queria pedir a Gel que abrisse para mim, Deuteronômio, no capítulo 29. E o verso de número 29. Tem uma série de textos que vai citar a mesma. Pode ler. Muitas vezes nós queremos, e aqui eu quero apenas voltar um pouquinho sobre o que eu falei sobre a hierarquia do demônio. Nós não temos essa hierarquia dos demônios, de Satanás, de quem quer que seja. Então, existem coisas que nós não temos a clareza suficiente para a gente sistematizar. O que seria isso? Tem gente que quer explicar as vidas do demônio. Nós não temos nada que explicar isso. Nós apenas falamos aquilo que a Bíblia permite que o povo de Deus fale. Nós teremos a compreensão verdadeira de tudo isso como foi, quando o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Quando o nosso corpo passar por esse processo, o qual todos passarão. Todos. Nós iremos para o céu com um corpo de glória. E aqui agora tem uma lâmina que, partindo para o fim, fazendo a aplicação final, como vencer Satanás? Como é que eu devo vencer? A primeira coisa, através da palavra de Deus. E aqui eu quero citar aquilo que eu comecei. Irmãos, nós precisamos amar a palavra. Tem um pastor chamado Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele é um pastor presbiteriano, mas se você o assistir, vai pensar que ele nem é presbiteriano. Ele é completamente fora da curva presbiteriana. Ele é fora da curva batista, imagine presbiteriana. Né? Ele é viúvo. Ele é um homem. Ele faz uma live praticamente todo meio-dia, né, Alma? No Instagram dele. Mas é um homem que fala da palavra com tanto amor. Sabe, Geo? Com tanto amor. Com tanta dedicação. Ele fala com a palavra como se ele tivesse... Sabe quando você quer comer uma sobremesa? Que você termina de comer aquela comida bem gostosa, que o pessoal vai dizer, rapaz, tem um pudim ainda. Aí você... Oi... Mas ele fala com a palavra com tanto amor que ele contagia a gente. E eu acho que muitas vezes falta isso na nossa vida. Esse amor pela palavra. Sabe? Essa paixão pela palavra. Essa dedicação pela palavra. Você pegar um texto clássico e bonito e pequeno e conhecido como João 3,16 e dizer assim, eu amo esse texto porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, ler o texto com empolgação, com querer aprender dele. O Paul Washer disse que ele foi evangelizar uma pessoa, irmão Noel. Ele estava no aeroporto. E aí ele perguntou à pessoa, você conhece o Senhor? A pessoa disse, não conheço o Senhor. Aí ele começou a ler João 3,16. E ele disse assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. E aí avisou que o voo estava partindo, e a pessoa disse assim, mas eu não entendo esse texto, e ele começou a falar daquele texto, ele começou a repetir o texto, e aí avisou de novo, chamou o nome dele, Senhor Paul Washer, você é o último passageiro, ele disse, eu não vou sair daqui até essa pessoa compreender, ele perdeu o voo, e continuou dizendo, o Senhor, ou seja, é a pessoa se importar com o outro, e ele disse que não saiu do mesmo texto, João 3,16, até que no final a pessoa disse assim, eu não sei o que vou fazer, mas eu entendi o que Deus fez. Então, muitas vezes, a pessoa nem entendeu o que é nosso evangelismo, não entendeu nem quem é o Deus que nós servimos. Nós falamos tantas coisas e não falamos nada, porque a pessoa não entendeu. Como vencer Satanás? Sujeitando-se a Deus. Deus está difícil, mas eu estou sujeito a que tu queres. Eu não entendo, mas eu vou me sujeitar. Eu não vou comparar minha vida com ninguém. Eu não vou comparar minha vida com o vizinho, com o irmão. Eu vou me sujeitar a Deus. Terceira coisa, resistindo. Esse texto é um texto que precisa ser muito bem, o texto de Tiago 4. Porque a palavra resistir, muitas vezes é fugir.
eu vou me referir aos homens. O resistir para José foi fugir da mulher de Potifar. Ele resistiu fugindo. E muitas vezes as pessoas acreditam, já, que resistir é combater de frente. Eu vou resistir pregando o evangelho para minha ex-namorada. Mas tem um mundo todo para pregar. E por que eu tenho que pregar para minha ex-namorada? Já tenho uma namorada nova já. Vira a folha, deixa Deus prosseguir. Então são desculpas que muitas vezes atrapalham a vida das pessoas. Resistir, antes de tudo, é você saber qual é suas limitações. Eu sou um homem fraco com dinheiro. Um exemplo. Eu vou passando na estrada aqui para Chiquié, vira um carro forte, está cheio de dinheiro no meio da pista. Ah, mas o carro virou. Mas o dinheiro está no chão. Mas não é nosso. Não é nosso. Então eu não quero ver carro forte virado na minha frente. Eu não quero. Eu não quero achar carteira cheia de dinheiro no meio de rua. Eu não quero que dinheiro seja depositado na minha conta, mesmo que seja errada, porque eu sei que se foi depositado, alguém está pagando. Não quero. Então, antes que eu seja testado nisso, eu prefiro que nem seja testado. Então, a palavra resistir, ela é muito mais reconhecer o que é que eu vou resistir. A minha sobrinha, a Catarina, que cantou aqui algumas vezes, a do meio, ela come pimenta. Uma menina de 9 anos, 10 ou 9 anos, 10 anos, gosta de pimenta. É normal isso? Não é normal. Eu acho que cada 10 meninas, ou meninos, ou crianças de 10 anos, talvez uma ou duas comam pimenta. Ah, tio, eu gosto de pimenta. Tio, eu gosto de pimenta. Então, para as outras que a resistência seja não comer pimenta, para ela, pimenta é algo que faz bem a ela. Então ela tem que entender, e a pimenta aqui é só um exemplo de tudo que nós precisamos entender. Aquilo que eu sou fraco, e Deus não te engana. O Espírito Santo não te engana. O Espírito Santo fala para você o que é que ser fraco em todo tempo. Para que resistir isso? Para que ir para próximo do abismo para ver o final, se você sabe que o abismo é algo que não vai lhe provocar nada? Para que ir em um lugar que você sabe que não é um lugar bom para você? Para quê? É como o alcoólatra que coleciona álcool. É como o alcoólatra que dentro da sua geladeira sempre tem cerveja. Aí ele está procurando, na linguagem popular aqui do sertão da Bahia, sarna para se coçar. Ele tem que se distanciar dessas coisas. Como expulsar os demônios? Eu li um texto de um pastor que me abençoou muito, mas não me abençoa mais, mas me abençoou demais. Ele não acreditava em demônios. Um certo dia ele estava na igreja, ia ter vigília. Ele estava na igreja e aí uma irmã desesperada veio chamar: pastor, vai lá em casa, porque o irmão, o esposo, vai lá em casa porque minha esposa está com o demônio manifestado. Ele botou no coração dele: pode ser qualquer outra coisa, mas demônio manifestado não é. Parte ele para a casa da irmã, pastor Júnior. Quando chega na casa, pastor, o irmão, o marido da mulher, manda ele entrar e fecha a porta. E ficou do lado de fora com medo. E de lá para cá, era um corredor, estava a mulher no final possessa com a faca na mão. E ele no final do corredor, aquela mulher possessa lá. Ele disse, quando a mulher falou, ele disse assim: agora eu acredito no demônio. Porque ele disse que nunca viu aquilo. Mas ele nunca tinha tido aquela experiência como pastor. E aquela mulher com aquela faca, Lani, reluzente, brilhando, ele disse: aqui só tem um caminho. Só tem uma pessoa que pode fazer isso aqui voltar ao normal. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse que na mesma forma que ele ficou anos sem acreditar em demônio, em segundos ele passou a acreditar. Ele disse: não, demônio existe mesmo. E ele começou a falar
para aquela mulher que estava possuída pelo um espírito maligno, que Jesus de Nazaré morreu por ela também, e que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E aquela mulher começou a ficar mais branda, mais branda, mais branda, até que ela caiu no chão. E ele começou a orar. E aí o marido, que estava com medo, abre a porta e entra. Ela deixa a faca de lado. E a partir dali, ele passou não só a acreditar, mas a lembrar que só o nome de Jesus tem poder para expulsar os espíritos malignos. Não é o poder do pastor, do irmão, do obreiro, mas é o nome de Jesus Cristo. A segunda coisa, exercendo fé na palavra, é você crer que a palavra te deu poder para isso. Aqui está Marcos 16, capítulo 16, verso 17. E terceiro, vivendo uma vida de comunhão. Comunhão com o Espírito Santo de Deus. É interessante a gente notar que essa palavra comunhão, ela é muito fácil de ser traduzida na comunhão com os irmãos. Mas a comunhão com o Espírito Santo de Deus requer que nós tenhamos uma vida santa, irrepreensível, longe do pecado, longe da discórdia, longe das coisas que não agradam a Deus. E assim nós vamos viver em paz. Cristo concede autoridade à igreja sobre os demônios. Após Jesus haver dado aos seus 12 discípulos autoridade sobre os demônios, fez o mesmo a outros 70 discípulos, Lucas 10, verso 17. Paulo falou das armas espirituais para combater as potestades, Efésios 6, 10 até o verso 20. Tiago e Pedro escreveram sobre a resistência ao diabo e consequente vitória, Tiago 4, 7. Essa autoridade da igreja tem base na obra de Cristo na cruz do Calvário, Hebreus 12, verso 14. Por conta da sua morte pelos pecados dos eleitos, eles não somente foram perdoados, mas tiveram também retirados de sobre si qualquer nível de autoridade eventualmente exercida pelos demônios. Meus irmãos, olhem para mim. O demônio, Satanás, é um ser vencido pelo poder do Evangelho. Você que é um cristão, servo de Deus, levante a cabeça. Satanás não tem autoridade sobre a vida do povo de Deus. Não tem. O Evangelho é o triunfo sobre Satanás. A manifestação de Cristo decretou o colapso do reino de Satanás. Portanto, o reino de Cristo se expande, ainda que haja resistência do diabo. O reino de Cristo se estende, quer o diabo queira ou não. A aplicação disso para todo crente é que a autoridade sobre Satanás não é produto de um poder inerente dele, mas sim fruto da graça de Deus e fundamentalmente resultado da obra de Cristo na cruz. Logo, a glória é somente de Cristo. E por fim, a Bíblia nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portanto, nós, que habitamos no esconderijo do Altíssimo, não podemos viver em temor. Maior é aquele que está em nós. Em Cristo somos mais do que vencedores. O inimigo não pode nos tocar. Lembram do que o inimigo fez com Jó? O inimigo foi perguntar a Deus se podia prosseguir com o plano dele. Satanás está sob os pés de Jesus. O John Owen escreve que a morte, que é um poder tão forte, a morte morreu na morte de Cristo. Lutero, o grande reformador, ele diz que Satanás é um cachorro preso na mesa de Deus. Não devemos brincar, não devemos desconsiderar
Mas, acima de tudo, devemos ter a certeza que o Senhor venceu o nosso inimigo. Que o Senhor venceu Satanás. E por consequência da sua vitória, nós também já vencemos ele. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a despeito de conhecer nosso inimigo, nós temos aquele que esmagou a cabeça da serpente, Senhor. Nós temos Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado pelo cuidado. Muito obrigado pelo zelo. Muito obrigado, Senhor, pela proteção que vem de Deus. Abençoe nossas vidas, Senhor. Afasta de nós toda e qualquer incredulidade. Ó Deus, nós somos o Teu povo. E por sermos o Teu povo, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos auxilia, nos guarda. Em Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. Versículo 6. Está escrito o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Amém? Nesse momento a igreja está com a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas. Amém? A esperança que anelo ter, ó Jesus, com que em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus, eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus.
Cristo, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com que em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua fidelidade em nossas vidas, Senhor Deus. Te louvamos pela tua obra, Pai. Te louvamos pelo privilégio que temos em participar dessa obra maravilhosa, Senhor Deus. Meu Pai, eu te agradeço por cada irmão que entregou seu dízimo, sua oferta, Pai. Por cada um que está aqui nesse momento, Deus, que saiu de suas casas para cultuar a Ti em união, ó Deus, para Te adorar todos juntos, ó Pai. Senhor Deus, eu te agradeço porque em todos os momentos, Pai, nós sabemos, nós podemos perceber que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Meu Pai, eu te peço que o Senhor continue conosco, Pai. Que o Senhor não nos abandone, Pai. Que o Senhor não tire de nós a Tua graça, Senhor Deus, as Tuas misericórdias, ó Pai. Mas que em todas as coisas nós continuemos sendo sustentados por Ti, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, eu te peço que nada venha faltar em nenhum lar que está representado aqui, Senhor Deus. Que não venha faltar dinheiro, Senhor Deus, que não venha faltar comida, Pai. Que não venha faltar a Tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Deus. Esteja conosco, nos dê um resto de dia na Tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Louvamos a Deus por estudo tão precioso. Quanta riqueza nós temos encontrado aqui. Quero dar um aviso aos irmãos. Nossa ceia será no domingo, de hoje a 8. Deveria ser hoje, mas para a gente conseguir juntar a reunião extraordinária e a ceia, aí vamos deixar para fazer no mesmo dia. Então, de hoje a 8, estaremos ceiando. Para corrigir, aí voltar ao normal, a todo segundo domingo, nós termos a ceia. São esses avisos, nós estaremos orando agora e indo para os nossos lares em seguida. Pai, nós te louvamos por tudo que recebemos aqui. Te agradecemos pela graça, pela bendita esperança, Senhor, que o Senhor nos deu em nos livrar desse presente século mau. Te louvamos pela morte do Teu Filho, em nos dar a vitória sobre todos os poderes que hoje habitam nesse mundo tenebroso. Te agradecemos pela graça, pelo Calvário e pelo sangue remidor do Teu Filho. Ó Pai, pedimos um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Jesus.